É assim que se faz para ser bem paga, mesmo trabalhando com a espiritualidade. Então, sejam muito bem-vindas. Nós estamos começando agora a nossa live de aquecimento, a primeira live de aquecimento aí para o nosso MAD, o mini curso Ativação do Dinheiro, que vai acontecer aí em 9 dias, na quinta-feira da semana que vem, dia 3 de outubro, às 20 horas. Mas é um evento fechado, exclusivo, e você precisa se inscrever. Não vai ser aqui no Instagram, então não é assim que você vai poder chegar, como nessa live aqui, em que você pode chegar e já participar. Precisa se inscrever, então você já fica aqui super convidada, tá? Então, hoje começa a primeira live de aquecimento. A gente tem aqui juntas uma oportunidade de interação mesmo sobre esse assunto que eu tô trazendo hoje para você, sobre você ser bem paga, mesmo que você trabalhe com a espiritualidade. Eu vejo que isso é um bloqueio, uma crença, né? Podemos usar aí algumas diferentes palavras, de algumas pessoas que são terapeutas ou que pensam em ser ou que fizeram aí algum curso de terapia, não para trabalhar com isso, como foi o meu caso lá atrás. E na medida que a coisa foi andando, surgem oportunidades de você atender, mas você não tinha se dado conta que você pode estar cobrando barato demais, não estar sendo paga, e um outro problema que é você ficar ali com conceitos do tipo, nossa, se eu estou trabalhando com terapia, com espiritualidade, com tarô, com isso, com aquilo, eu não posso cobrar. E não é por aí que a coisa funciona, mas a gente vai conversar sobre isso aqui, tá? Então, também é um momento dessa live que serve, assim, para você tirar aí algumas dúvidas que a gente pode já, inclusive, pensar, dependendo do que for. Ainda estou fazendo uma programação do nosso mini curso Ativação do Dinheiro, o MAD, e, de repente, ainda dá tempo de incluir, tá? Então, me digam se o áudio está ok, tá? Que a gente vai seguindo aqui. O objetivo é ser direto ao ponto, mas mesmo que sejamos direto ao ponto aqui nessa live de aquecimento, eu posso te garantir que eu preparei uma live muito robusta nesse assunto para você. Então pega o teu papel e a tua caneta e prepara o teu coração, a tua mente para você receber o que eu tô te trazendo aqui, porque isso aqui vale dinheiro no teu bolso, tá? É muito valioso o que eu vou passar aqui para você de informação, de forma prática, para você já pensar e refletir por que hoje você muitas vezes não vem sendo bem paga pelo teu trabalho, pelo teu serviço, principalmente para você que é terapeuta, tá? Ou para aquelas que desejam isso, mas ainda não estão. Então, olha só, o MAD, o mini curso Ativação do Dinheiro, ele é justamente para ativar o fluxo do seu dinheiro para você ser bem paga com o seu próprio negócio. Essa questão de ser bem paga com o seu próprio negócio, aqui eu estou incluindo terapeutas de fato, mas não apenas. Muitas mulheres que são espiritualistas, ou seja, gente que tem afinidade, que gostam desse assunto de terapias, esses assuntos holísticos, esses assuntos relacionados à espiritualidade, ao ocultismo, mas de repente trabalham em outra coisa, trabalham como carteira assinada, em alguma empresa, com algum grupo, não importa, ou até tem os seus próprios negócios, porém são negócios em outra área, mas você é uma mulher que se identifica nisso, então também é para você, não é só para terapeutas, para essas mulheres que têm essa afinidade, e inclusive mulheres que, como eu disse, que foi o que aconteceu comigo, porque a minha formação de base é a nutrição. O que aconteceu comigo lá atrás é que eu fiz o meu primeiro curso de terapias para autoconhecimento, para curiosidade mesmo, sabe, gente? E no decorrer da caminhada, eu me dei conta que eu tinha essa habilidade para atuar na terapia. E depois, quando eu descobri que a nossa missão está lá no nosso mapa astrológico e numerológico, eu vi que ali está, não que a nutrição não esteja, mas principalmente e essencialmente eu tenho essa veia terapêutica, tá? De acordo com alguns números que eu tenho, então essa habilidade muito forte pro emocional, de acordo com alguns posicionamentos que eu tenho no meu mapa astrológico. Por isso que é importante quando você olha pelo olhar alquímico. Quando eu fiz o olhar alquímico astrológico do meu mapa, aí realmente eu tive ali muitas e muitas respostas para aquilo que eu não estava entendendo sobre mim mesma, tá? Então, só para te lembrar que o MAD, para você se inscrever, você precisa só
clicar ali no link da bio aqui do Instagram para que você possa, então, se inscrever e estar com a gente lá. Importante que depois de você se inscrever, você precisa entrar no nosso grupo VIP para você não deixar nenhuma mensagem passar, tá? Mensagens de que a gente está fazendo lá um aquece também nesse grupo, tá? As nossas lives a gente vai ter depois mais 2 lives aqui, tá? Mas aí para você não perder nada. Mas antes de a gente ir para o conteúdo propriamente dito, deixa eu me apresentar para você, né? Então, eu sou a Gabriele, mentora de estruturação emocional, para te ajudar a ativar o fluxo do teu dinheiro. Então, o meu foco de negócio é esse, tá? E o tema dessa aula de hoje, como eu já disse, ele é justamente para terapeutas ou mulheres que acham que trabalhar com espiritualidade não pode cobrar preços adequados, preços até mais elevados pelos seus atendimentos, cursos, desafios, enfim, aquilo que você faz, tá? Então, eu vou te mostrar como é que se faz para você ser bem paga, mesmo que você trabalhe com a espiritualidade. Mas afinal de contas, gente, então o que é isso, né? Quando eu trago esse tema para vocês, o que eu quero dizer com isso, ao que estou me referindo, né? Então eu estou me referindo justamente a terapeutas, mulheres que desejam, aliás, podem ser mulheres que desejam ser terapeutas, tá? Mesmo que trabalhem ainda em outras áreas, mas que têm essa afinidade pela espiritualidade. Mas acima disso, são mulheres que desejam ser bem pagas por aquilo que fazem. Porque quantas de vocês não se sentem valorizadas e reconhecidas pelo trabalho que vocês entregam? Seja o trabalho que você entrega lá na empresa que você trabalha, ou seja o trabalho que você entrega lá para o teu cliente no particular. E quando chega lá no final do atendimento, você entregou um baita de um valor para aquela pessoa e a pessoa de repente não está te valorizando monetariamente, mas não é que ela não está te valorizando. Olha que interessante as contradições. Sabe o que é? É você que não está se valorizando e cobrando o preço para você ser bem paga. Porque a pessoa que está ali sendo atendida por você, não é um leilão o preço da consulta. Você disse para ela, custa tanto, custa R$200. A pessoa vai pagar o que você está pedindo. Ela já vai antes aceitando ou não o preço que você cobra. Então não adianta olhar para o cliente e dizer assim, mas o fulano não quer me pagar tal valor. Mas assim, você já cobrou esse preço dele? Você já disse que custa R$600, que custa R$900 a tua consulta, que custa R$1.000, R$1.200? Como você se posiciona? Então não é o teu cliente que não está te valorizando. É você mesma, terapeuta ou mulher, que não está se valorizando no serviço que você realiza. E aí, consequentemente, o que acontece? Você se sente mal paga pelo que você faz, tá? Então, assim, é compreensível, mas realmente precisa mudar esse cenário, tá? E aí, uma coisa importante de você pensar e entender sobre esse tema que a gente está conversando aqui, que esse tema, gente, ele não é fórmula mágica. Isso aqui, ó, não é gênio da lâmpada que você coloca aqui, sai o gênio e você faz os teus pedidos. Agora eu quero ser bem paga, eu vou cobrar tantos milhões pelo meu atendimento. Não é assim que funciona, isso tudo é uma construção. É uma construção para o seu negócio. Construído tijolo a tijolo. Bem número 4, sabe? Que você constrói. Não é um negócio fútil, um negócio volátil do 5. Você precisa construir isso. Construir isso no teu negócio para que o castelo de cartas não caia, tá? Então é importante que você construa realmente essa questão, porque não é uma questão de fazer dinheiro rápido, não é uma questão de fazer dinheiro fácil, não é uma questão de fazer dinheiro sujo, tá? E muito menos é uma questão de ficar enganando pessoas, porque uma coisa eu sempre digo sobre ser bem paga e a base do ser bem paga. Para você ser bem paga, você vai entregar um serviço e entregue o serviço direito. Porque se você não entregar o serviço direito, não adianta cobrar. Eu agora lembrei que em maio, bem final de maio para início de junho, eu participei de uma reunião de negócios, tá? Uma imersão de negócios. E nessa imersão eu conheci lá uma colega. E essa, não terapeuta, né, de outra área, mas que está trabalhando aí para o seu negócio digital aqui, assim como eu trabalho aqui com um negócio digital. E conversando com essa moça, ela comentou comigo assim, nossa, Gabi, olha, aconteceu que eu resolvi pagar lá uma mentoria de 15 mil para uma pessoa aí, uma mentora do mercado digital aí, que está bem, com o nome já bem posicionado no mercado digital, e
poxa, sinceramente, eu não gostei. Tanto é que eu não gostei, que eu entrei em contato com a equipe dela e tudo mais, porque eu realmente queria o meu dinheiro de volta. Enfim, eles acabaram negociando com ela, entregando em alguns cursos que essa moça tinha e que interessava para essa colega que eu encontrei lá. Então, olha que interessante. 15 mil para você cobrar numa mentoria é um bom preço, você está sendo bem paga. Mas aí tem um ponto importante. O que você está entregando nessa mentoria, como você está entregando e o principal, o teu cliente, ele está satisfeito, ele diz assim, nossa, valeu muito a pena esses 15 mil que eu coloquei nessa mentoria. Para essa colega que me relatou e comentou isso comigo, obviamente eu não vou dizer o nome, num primeiro momento ela não me disse, mas vai para lá, vai para cá, a gente conversou, inclusive eu conhecia essa moça de um outro momento, e aí a conclusão foi que não adianta você cobrar para você ser bem paga, mas você não entregar adequadamente. Você precisa entregar aquilo que você está cobrando. Porque o cliente, ele é o teu resultado e é a pessoa que depois vai te indicar para outras pessoas, tá? Então é muito importante que você tenha isso em vista. Não tenha enganação com as pessoas não são bobas. Você quer, como uma terapeuta, ser uma terapeuta super bem paga, maravilha. Só que você precisa fazer isso da forma certa, você precisa fazer isso direito, porque as pessoas não são bobas, tá? E outra coisa, as pessoas, eu, por exemplo, eu não me importo de pagar um preço mais alto por alguma coisa que eu tô querendo comprar ou algum serviço que eu vou. Mas eu não me importo se eu vejo que realmente aquilo ali tá entregando a altura. E aí, num primeiro momento, tu vai arriscar, vamos dizer assim. Mas antes tu vai avaliar todas as condições para ver onde tu tá colocando o teu dinheiro. E aí você coloca o teu dinheiro e aquilo ali tem que, te servir à altura, né? Então, isso é importante para você ter em vista com relação ao ser bem paga, tá? Então, assim, eu vejo que muitas vezes, gente... Deixa eu tomar aqui um gole de água. Ai, meu Deus, tava gelado aqui. Fazer um brinde com vocês? E, gente, eu vou confessar uma coisa que eu não faço. Isso é raridade. Gente, eu peguei um café para tomar na live às 8 da noite. Olha que absurdo. Mas eu vou brindar com café também, tá? Então eu vou tomar enquanto eu tô na live, porque se eu tomar às 9 horas da noite, eu durmo às 3 da manhã. Eu não faço isso, gente, não tomo café de noite, mas eu pensei, se eu estivesse num restaurante, talvez eu tomasse um gole de café. Então, estamos na live aqui maravilhosa de aquecimento do MAD, então estou tomando um café com vocês, tá bom? Mas não recomendo que façam isso essa hora da noite, tá? Então, olha só o que eu percebo com relação a esse assunto de terapia e ser bem paga. Eu percebo que muitas vezes, vê se vocês concordam comigo, que as pessoas confundem, tá? Principalmente os terapeutas, confundem a questão de espiritualidade e materialidade. Então, muitos terapeutas ou muitas pessoas que trabalham com espiritualidade, agora me veio um outro insight aqui. Por exemplo, me veio aqui um insight, e eu já frequentei muitos lugares diferentes, mas, por exemplo, casas espíritas, casas espiritualistas, que as pessoas trabalham voluntariamente, inclusive eu já trabalhei em alguns lugares voluntariamente, atualmente eu não tô. Ontem me veio um insight sobre isso, mas eu não sei o que acontece, muitas vezes eu começo a trabalhar e depois eu não sei o que acontece, que eu não consigo continuar. Isso aconteceu até aqui em São Paulo, nos últimos tempos, que eu tentei começar num lugar, eu fiquei 2 meses, um trabalho bem forte, e simplesmente depois eu não consigo mais ir. Eu não sei o que acontece. Me aconteceu lá no Rio também, num lugar que eu trabalhei, espiritualista. A questão é, gente, que o que eu percebo é que dentro desses lugares, que daí eu já tive lugares que eu fui como trabalhadora de voluntária, tá? E lugares que eu fui como a pessoa que estava ali sendo atendida, tá? E eu percebo muitas vezes que as pessoas que frequentam esses lugares, algumas que trabalham voluntariamente, não são todas, tá? Depende muito do lugar, que tem uma dificuldade de separar a questão da espiritualidade da materialidade, como se todo momento que você está relacionada à espiritualidade, como se você não pudesse ter proporcionalmente, diretamente proporcional à materialidade. Pelo contrário, como se fosse assim, ó, inversamente proporcional. Como se espiritualidade fosse uma coisa e inversamente a materialidade. Ou seja, como se as pessoas da espiritualidade não tolerassem a materialidade. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. O público aqui principal são mulheres, né?
A questão é, o que eu mais vejo isso acontecer são com mulheres. Porque, inclusive, eu tenho professores das formações que eu tive e homem que trabalha com espiritualidade prospera e faz dinheiro. É muito interessante. Porque o homem não vai ficar com mimimi. Então, para nós mulheres, você tem que transcender esse desafio. Porque nós mulheres, realmente, quando a gente vê yin e yang, homem e mulher, nós vamos ter o quê? A mulher ligada à espiritualidade, o homem ligado à materialidade. Então, por isso que pode ser uma explicação esdrúxula aqui, mas que o homem que trabalha com a espiritualidade, não importa, ele está focado porque aquilo ali é um trabalho, é um negócio. Agora, muitas vezes, as mulheres terapeutas não olham isso como um negócio e que aquilo ali é a materialidade, é o dinheiro no teu bolso, tá? E como a gente tem que levar muito em consideração que a maior parte dos terapeutas são mulheres, você não pode não considerar a materialidade, tá? É como se eu visse em alguns momentos, como se algumas pessoas que trabalham com espiritualidade têm tantas crenças que é como se literalmente assinassem um contrato de pobreza. Se eu estou fazendo aqui a caridade, eu não posso receber dinheiro por isso ou aquilo. Então, você precisa quebrar essas coisas e é tudo isso que eu trago dentro dos processos, treinamentos e cursos que eu faço aqui dentro da estruturação emocional. Tá? Então a questão é que a espiritualidade ela independe dessa questão de pobreza, porque na realidade a espiritualidade ela existe por si só. A espiritualidade ela não precisa da materialidade. Agora, ao contrário, nós aqui que estamos vivendo a vida material, a vida encarnada, você precisa de um corpo, você precisa de uma água, você precisa de um lugar para dormir, você não pode estar ali sem o teto, porque isso não faz bem fisiologicamente para o nosso corpo, por isso que as pessoas de rua, elas enlouquecem se elas dormem ao relento, tá? Então, nós aqui que estamos vivendo a materialidade, o fato que acontece é que a gente tem e precisa da materialidade. Então, para você ter toda a materialidade, para você ter uma taça de água, para você ter um café, você precisa de quê? Dinheiro no teu bolso. E não vai cair do céu. Não vai. Tá? Então, isso é totalmente relacionado à tua forma de existência, tá? Então, quando você olha para todo esse ponto de vista, quais os benefícios, então, de você ser bem paga por isso que você faz como terapeuta ou como uma mulher que é muito ligada na espiritualidade, que você toca o teu negócio, pode ser de outra coisa, mas você tem essa ligação fortíssima com o holístico. Você passa por terapeutas, você faz constelação, você gosta disso, até faz cursos disso mesmo, que você não trabalhe com isso. O que é importante você aprender sobre isso? Que ser bem paga é essencial para que você traga essa materialidade para a tua vida bem acertada e bem, como se diz, sedimentada, tá? Bem sedimentada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Certo. Nosso microfone funcionando, tá? E aí, para você refletir, quando você pensa em fazer um atendimento, de repente você nem é terapeuta, você trabalha com alguma outra área, você é esteticista, você é uma advogada, e aí você vai cobrar quanto na sua consulta? R$300, R$350 a hora? Pensa sobre isso. Aí eu te pergunto, quantas pessoas você vai ter que atender no teu dia, na tua semana, no teu mês, para você fazer um prolabore? Tirando todas as despesas fixas, que se você tem um lugar, um espaço físico, você tem custos. Hoje em dia, a gente tem muito forte a internet. Mesmo com a internet, você tem alguns custos. Você pode ter uma margem de lucro maior, dependendo do que você vende. Mas você tem alguns custos. Você precisa da internet. De repente, você vai ter alguém que vai te ajudar aqui no Instagram, no YouTube, para ajeitar e te ajudar na estratégia digital. Você vai ter que contratar essas pessoas. Você vai fazer anúncios para mostrar, te levar para frente a tua mensagem, aquilo que você passa. Então, você como terapeuta, você pode não ter um espaço físico, você pode atender online, mas o teu negócio tem custos. E você precisa botar tudo isso na ponta do lápis. Por exemplo, quem trabalha com isso, além desses exemplos que eu acabei de dar, tem outras coisas. Você, de repente, vai ter que assinar aí, por exemplo, vou dar um exemplo do meu negócio. O meu negócio é estruturação emocional. Então, eu tenho algumas coisas, algumas contas fixas que eu tenho desse negócio. Eu tenho o domínio da estruturação emocional, eu tenho o domínio do Zenit da criação. O domínio, para quem não sabe, é o título lá que vai
num site. Então, tenho o domínio do meu nome, que é o Gabriele Tubbs, eu tenho o domínio da estruturação emocional, que é a minha marca, eu tenho o domínio do Zenit da criação, que também é a minha marca e é o nome do treinamento, e eu tenho outros domínios, eu utilizo a plataforma lá do Canva, então eu assino o Canva, eu assino plataforma de e-mail, eu assino plataforma para fazer os meus sites. Então, gente, tudo isso é custo da empresa, tudo isso é custo do negócio. E não importa o que você faz, mas saiba você, terapeuta, que para você profissionalizar o teu atendimento, o teu negócio, você vai precisar realmente colocar tudo isso em prática. E isso é realização, isso é materialização, tá? É importante te dizer isso, materialização não é só dinheiro no teu bolso. Materialização é você fazer o que precisa ser feito para o teu negócio. Fora isso, não é materialização. Se hoje você não está conseguindo colocar em prática as coisas, é porque você não está colocando a materialização, a realização dos negócios na prática da terapia, tá? Então, benefícios de quando você coloca, então, toda essa realização, essa materialização, quando vem, então, como reflexo do teu plantio, a colheita do dinheiro no teu bolso, você começa a ter uma tranquilidade financeira. E tranquilidade financeira, eu acho que o maior benefício para quem é mãe, é pagar uma boa escola para o seu filho, é garantir plano de saúde para o seu filho e para sua família. Para quem ama viajar, tranquilidade financeira é viajar, é não se preocupar mais com o dinheiro em si e você ter as possibilidades e as condições de você realizar aquilo que você quer. Não é só viajar, não é só, como se diz, não é só viajar, não é só garantir um bom plano de saúde, não é só essas coisas nesse sentido, gente, mas para pensar, principalmente para nós mulheres, de repente você quer fazer um tratamento estético e aí você quer fazer esse investimento, você quer fazer justamente até um processo terapêutico, mesmo você sendo terapeuta, porque o terapeuta ele precisa se tratar, nunca se esqueça, se você atende outras pessoas, ele precisa se tratar, e você quer fazer um bom atendimento terapêutico com um bom profissional, então você precisa ter aí o teu dinheiro. E importante lembrar que quando eu falo em você ser bem paga, você tem que ter em vista o seguinte, enquanto você não se acostumar e você não se disponibilizar, né, em você pagar ali pelo atendimento de uma outra pessoa, pelo negócio de outra pessoa, você realmente desembolsar e pagar valores mais altos para alguém, você ainda não vai estar pronta para você cobrar preços maiores do teu trabalho, tá? Então é importante que você experiencie pagar e sentir a sensação. Como foi? Eu acho que eu tive em troca aquilo que eu investi, porque muitas vezes, alguma coisa que você vai pagar, rapidamente você já tem um retorno do investimento. De repente você paga uma mentoria de 6 meses, em um mês a mentoria já se pagou, porque você já deu tantos saltos quânticos ali na situação, que simplesmente aquilo ali já está revertendo dinheiro no teu bolso através do teu próprio trabalho, tá? Então, ser bem paga é uma oportunidade mesmo, tá? De você continuar trabalhando pelo aquilo que você gosta, mas sendo bem paga, ao invés de você pegar e ficar lá trabalhando por pouco dinheiro, que nem paga todos os tratamentos, todas as coisas que você precisa fazer na tua vida para que você cresça, evolua e você consiga ajudar na transformação de mais pessoas, porque quanto mais você ajudar na transformação de mais pessoas, mais você vai ter retorno à tua volta do teu trabalho, do teu negócio, tá? Então, peraí. Ai, gente, tá molhado aqui. Deixa eu tomar um gole de água e um brinde para vocês. Quem foi chegando, bem-vindo, né? Eu não tô querendo ser bem pontual aqui para não interromper e não ficar cortando aqui, tá? Nosso momento, tá? Mais um gole de água. Deixa eu secar aqui, fica mais fácil. Tá tudo bem com o áudio? Vocês estão escutando bem, gente? Então, olha só. E por que é importante você ser bem paga? Vamos pensar juntas. A tua vida, ela gira em torno do teu trabalho? Aí você pode dizer, Gabriele, para quem trabalha numa empresa, trabalha lá 8 horas por dia. Se for ver, é o dia inteiro. Uma pausa para almoço e tal, horário comercial. Tá. Aí,
Hoje em dia eu não sei como é que acontece aí, mas eu acho assim, tá muito claro para todos nós que a sensação de que o tempo está passando muito rápido é grande. Então parece que acorda, chegou no final da tarde, 6 horas da tarde, tipo assim, dali do final da tarde para noite, hora de dormir, o tempo voou e não deu, parece que tem dias que parece que não conseguiu fazer nada, tá? Então, se você é uma pessoa que cobra barato pelo teu atendimento, para pensar comigo. Se você cobra barato pelo teu atendimento, consequentemente, o teu negócio, a tua vida, ela vai girar em torno todo o tempo do teu trabalho. Por quê? Porque se você cobra barato, você vai ter que atender muitas pessoas para que chegue no final do mês e você consiga tirar ali do teu negócio, né, limpo, um determinado valor mínimo que você precisa para sobreviver. E aí, se a gente for um pouquinho além do sobreviver, né, tão básico, mas se for um pouco além, vai pensar assim, poxa, e ainda quero fazer outras coisas. Então, você quer que sobre dinheiro para você viajar, para você fazer esses tratamentos estéticos, médicos, nutricionais, terapêuticos, toda essa situação. Tá, só que se você cobra barato e você tem um determinado tempo na tua agenda, no teu dia, você vai ter que trabalhar muito para no final do mês você conseguir atingir um valor que hoje você está precisando para conseguir pagar as suas contas e ainda poder usufruir, desfrutar um pouco disso. E além disso, você tem outros compromissos. Inclusive, um compromisso importante, você tem que ir no banheiro fazer cocô. Desculpa eu ser direta assim, mas isso é fato. Na alquimia, se você não fez cocô, você está literalmente, né, enfesado. E isso vai trazer sérios problemas para o teu emocional, inclusive, tá? Então, como você tem outros compromissos além de trabalhar, que é cuidar de você, cuidar da tua família, cuidar do teu marido, cuidar do teu filho, cuidar do teu cachorrinho, cuidar, né, de pessoas à tua volta, de situações à tua volta, você precisa de tempo. E se você precisa de tempo e se você cobra barato, você tá com a vida complicada. Porque você teria que trabalhar muito para que você levante o dinheiro que você precisa, minimamente precisa para viver e pagar suas coisas no mês. Então percebam que isso aqui já mostra o quanto é importante você ser bem paga. Por quê? Porque se você é bem paga pelo atendimento lá que você faz, pelo teu trabalho em si, você consegue diminuir esse volume, como se fosse assim, vou atender todo mundo. Você lembra aquele negócio que a tua mãe te dizia quando você era criança? Você não é todo mundo? Ai, a fulaninha vai na festinha lá, na reunião dançante. Quando eu era criança, era reunião dançante. Ai, a fulaninha vai na reunião dançante. Eu também quero ir. Mas você não é todo mundo, você não vai. Não é? Então, você não é todo mundo, você não vai atender todo mundo. Porque você é única, então você não tem que atender todo mundo. Você tem que atender só um grupo de pessoas, pessoas designadas para você. Sabe assim, enviados por Deus? Só essas, poucas. Poucas para você ter tempo para você. E para você atender poucas, você não pode cobrar barato. Porque essas poucas, elas fazem o volume, o valor que você vai fazer o giro no teu mês. Então, são poucas pessoas que pagam mais. Para justamente também você ter tempo de entregar aqui de graça para quem nunca vai poder te pagar. Nem barato, nem caro. Porque tem gente que nunca vai poder te pagar. Nunca. Então, você precisa entregar algum conteúdo de valor para essas pessoas, como uma caridade mesmo, como uma forma de, no gratuito, você ajudar pessoas. E eu vou falar para vocês, gente, eu já tô nessa caminhada do digital há um tempo. E eu já tive relatos de resultados de pessoas que, através do meu conteúdo gratuito, viraram uma chave na cabeça. Viraram uma chave na cabeça e nunca passaram atendimento comigo. Tá? Então, perceba que são poucas pessoas que vão fazer o teu volume. Então, você não nasceu para cuidar de todo mundo. Você nasceu para cuidar dessas pessoas designadas para você. Então, você tem que encontrar essas pessoas para você. Na realidade, não é você que tem que encontrar. Você tem que se preparar para que essas pessoas, elas frequenciem com a tua energia e te encontrem e paguem o que você merece que você receba. Tá? Então, isso é muito importante. Você precisa ter tempo para você cuidar de você. E é importante porque quando você é bem paga, você tem o poder de escolha. O poder de escolha do que você vai comprar, do que você vai pagar, onde você vai investir. Você tem mais segurança emocional, inclusive. Tá? E você traz aquela bendita tranquilidade financeira. Paz, porque ter dinheiro no seu bolso é ter paz na tua vida. Tá? Ao contrário disso, pelo contrário, né, sendo repetitiva aqui, mas
Se você não tem dinheiro no teu bolso, você vai continuar preocupada com contas, com dívidas, com medo, com desespero, e você fica ali naquele ciclo vicioso e não consegue sair. E eu já vi muitos terapeutas nessa situação. Aliás, terapeutas que se formam em alguma coisa e não atuam nessa área. Por quê? Porque tem medo, porque tem vergonha, porque não sabe cobrar. Então a pessoa se forma, vira um terapeuta super bacana, mas não tem coragem de atender. E é para isso que eu tô aqui, é para te dar a mão e para te estimular, para você perder essa vergonha, perder o medo, mas o principal, sendo bem paga. Porque eu tenho pavor, gente, eu tenho pavor de quando eu escuto pessoas que cobram barato, porque é isso que eu acabei de falar tudo aqui para vocês nessa parte. Gente, se você cobra barato, que horas você vai ter tempo para você, se você vai ter que lotar a tua agenda e você vai ficar trabalhando que nem um camelo? Para com isso, não dá? Não dá. E você precisa tirar tempo para você fazer as coisas de graça, como a gente está fazendo aqui essa live. É uma live de aquecimento? É, mas a gente está fazendo aqui um trabalho bem bacana que te dá aqui vários insights, tá? Alguma palavra sempre pode tocar aí dentro de você para que você mude o teu contexto de vida. Agora, para que você, gente, seja bem paga, para você ser bem paga, tem uma forma de fazer, não é de qualquer jeito, não é assim, ai, pronto, então tá bom, Gabriele, tu me convenceu já, adorei, achei ótimo, eu quero mesmo ser bem paga, vou simplesmente aumentar aqui o preço da minha consulta e vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Oh, se Deus quiser. Se tem uma coisa que eu tenho mais pavor de ouvir, sei lá o que, é se Deus quiser, né, Kiron? O Kiron tá aqui assistindo a aula. Para quem não sabe, Kiron é o nosso mascote da estruturação emocional, tá? Então, gente, aquela pessoa que fala, então, se Deus quiser, tá? Então, assim, se Deus quiser, não. É se você quiser, você vai fazer por onde, aí ele te ajuda, aí Deus te ajuda, tá? Então, para que você pegue e aumente o teu preço das tuas coisas, os teus atendimentos, serviços, enfim, não é assim só aumentar. Você tem que saber como fazer. Porque para que você venda algo com um ticket mais alto, como a gente fala, você vai ter que tocar nas pessoas. Você vai ter que tocar nos anseios das pessoas, nos reais e íntimos desejos das pessoas. Muitas pessoas ficam ali naquele sofrimento porque não tomam decisão, não têm coragem, iniciativa para resolver os seus problemas. E você vai ter que tocar nessas pessoas para que elas tenham coragem e elas entendam que o teu atendimento é o caminho para elas saírem daquela dor, daquele sofrimento, para elas realizarem os desejos, os anseios de alma que elas têm. Porque muitas vezes isso vai ser um impulso para essas pessoas. Inclusive, não tem aquela questão que se fala ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então, infelizmente, seja pelo amor ou seja pela dor, isso é um impulso. Agora, para a pessoa te pagar bem, adequadamente, você vai ter que tocar nessas pessoas. Mas não é só tocar com enganação, como eu falei no início da nossa live de aquecimento. Pelo contrário, você seja íntegra e honesta. Você merece ser bem paga, mas você tem como dever entregar e tratar as pessoas bem e entregar à altura, e eu diria que até mais. Você pode muito bem, no teu serviço, ele inclui isso. E aí você ainda dá mais. Você dá mais. Você dá mais. E você dá mais. Porque você está sendo bem paga. E quanto mais você der, e você já está sendo bem paga, mais vai voltar. Pessoas, aquelas designadas a você. Pessoas designadas a você que vem para você atender essas pessoas e elas te pagam bem. Entende? Então, é aí que a coisa vai funcionando, tá? Deixa eu tomar mais um gole aqui. Eu adorei esse negócio de pessoas designadas. Gente, agora eu faço script para eu ter uma noção do que a gente está conversando aqui, mas eu vou te contar uma coisa. Designadas foi insight aqui de hoje, eu preciso anotar isso, porque isso vai vir muito forte na nossa comunicação. Designadas. As pessoas designadas para você. Não é isso? Todos nós temos pessoas designadas para nós. E às vezes, aí é que entra uma coisa importante. Você não precisa ficar com aquele anseio de que você vai cobrar barato, porque aí todo mundo pode passar com você. Não, para. É que nem eu, gente. Gente, eu sou nutricionista. Eu não vou deixar de ser porque eu sou terapeuta. Não sou um monte de coisa. E aí? Eu não atendo com nutrição mais. Acontece
Porque eu achava que eu ia abraçar o mundo e atender todo mundo e resolver a vida de todo mundo. E não é assim que funciona. E, aliás, esse é um grande erro teu, terapeuta. Porque o terapeuta, muitas vezes, ele já tem aquela coisa do doador mesmo, né? Então, ele já quer, tipo, a canceriana mãe que quer cuidar de todo mundo. Mas calma, não é bem assim que funciona. Você vai cuidar, mas você vai ser remunerada por isso. Você vai ser, na realidade, bem paga com isso, tá? Então, como aquelas pessoas são designadas para você. Ó. Mas aí, olha só. Para pensar comigo. Mesmo você sabendo de tudo isso que eu acabei de te ensinar aqui agora, tá? Pode ser que você esteja aí pensando, né? Poxa, Gabriele, mas eu não consigo, não dá, isso não dá para mim, eu tenho vergonha, eu tenho medo de cobrar, né? Então, assim, eu acho que de repente eu aumento o preço e as clientes que eu já tenho, elas vão embora, porque elas não vão aceitar pagar. Gabriela, as clientes que eu atendo, elas não têm dinheiro para pagar, para cobrar mais dessas pessoas. Pois é, acontece que se você for analisar com muita calma, por trás desse teu medo de cobrar, dessa vergonha de cobrar, por trás de tudo isso, tem ali um forte medo de abandono e de rejeição. E aí, minha querida colega terapeuta, quando você era criança e mais ainda quando você estava lá na barriga da sua mãe, rolaram ali uns traumas que não são seus, são da mãe. E a mãe ficou com medo de ser rejeitada pelo marido quando ela contasse que estava grávida de você. A mãe ficou com medo de ser abandonada por esse marido. Imagina a mulher grávida, abandonada pelo marido, sozinha. Não vou nem falar palavrão aqui, mas quase que falei. Sozinha e daquele jeito. Fé, entendeu? Só que acontece que esse medo não é teu. Era da mamãe. A mamãe estava com medo de ser rejeitada pelo marido, que é o teu pai, ou que, enfim, mesmo que você não fosse marido, não importa, é teu pai. Estava com medo de ser rejeitada, estava com medo de ser abandonada. E aí, quando você vai lidar com o teu cliente e você pensa em aumentar o preço, já te treme toda porque você fica com medo de o teu cliente te rejeitar. Por quê? Por duas coisas. Uma delas é essa que eu acabei de falar. Você estava lá na barriga da mamãe e você sentiu todos esses medos de rejeição e de abandono que a mamãe tinha do teu papai ir embora. E esses medos e essa dor de rejeição e de abandono não eram tuas, eram da mamãe, daquela mulher. Porque não se esqueça, fofinha, que a tua mãe é uma mulher. Só que ela é tua mãe, ela é irmã de alguém ou não. Ela é esposa, ela é mulher, ela é profissional, ela é um monte de coisa. Nós, mulheres e homens, também tem cada um o seu papel diferentes com cada pessoa aqui da comunidade social que a gente vive, que só estamos inseridos. Então, essa mulher que é a tua mãe, ela é uma mulher e ela era uma mulher quando estava grávida de você. E naquele momento, o medo dela não era como mãe, era como mulher. Como mulher de ser rejeitada por aquele homem ou de ser abandonada por aquele homem. Só que os medos, gente, que nós sentimos, eles geram sentimentos e isso é uma onda eletromagnética. E a placenta, ela não bloqueia certas coisas, como álcool, como drogas e como pensamentos e ondas eletromagnéticas. Então, significa que esses medos da tua mãe, de rejeição, de abandono, por ondas eletromagnéticas, ultrapassaram ultrapassaram a barreira da placenta e chegaram em você. Você, ser humaninho que estava lá, ó, bem pequenininho, sendo gerado. E aí que rolou um negócio que se chama traumas intrauterinos em você. Pois é. Só que aí você tá aí, ó, uma mulher de 40 anos, 50 anos, e você tá lá, terapeuta ou uma profissional de outra área, e você quer cobrar e ser bem paga pelo teu cliente, só que você tá com medo de você falar que você vai cobrar determinado preço e você vai ficar rejeitado, você se sente rejeitada. Por quê? Como eu disse, duas formas. Ou porque você tá carregando ainda esses traumas intrauterinos, que são o quê? As coisas ruins que a tua mãe sentiu enquanto ela tava te gestando, ou essa mãe também,
por algum momento, ela também com medo de como é que eu vou dar, aí como mãe, com medo de como eu vou dar conta desse ser humano, como que eu vou criar essa criatura aqui que está dentro de mim, etc e tal, e ela já começa a fazer uma aversão de você e te rejeitar. E ela começa a se questionar, que saco, esse filho vai atrapalhar minha vida, olha aqui minha vida profissional no auge, agora vem essa criatura aqui, e ela tá te rejeitando desse jeito. Então são as duas formas, ou você tá carregando uma sensação e sentimento de rejeição, de abandono, que era da mãe e que tá em você ainda, porque você ainda não limpou o trauma intrauterino, que só limpa isso com floral, ou você realmente foi rejeitada, e aí você carrega essa sensação dentro de você. Então, sempre que você lida com situações na tua vida, seja qual for, mas entre elas, esse assunto de você cobrar do teu cliente e que tem algum resquício de que você possa ser rejeitada por esse cliente que você está oferecendo o teu serviço, sabe o que acontece? Você trava na hora, dá medo, dá vergonha, dá tudo de ruim, menos cobrar do cliente, e você ainda espanta o cliente. Entendeu? Que coisa, hein? Chato isso, bem chato isso. Só que se você não tratar isso, isso vai continuar acontecendo. Porque vai sempre te faltar coragem, porque você tem traumas intrauterinos que você tem que limpar. E você tem aí uma própria rejeição da tua própria mãe, do teu próprio pai. Quando eu fui entrar e imergir mesmo nos meus tratamentos pessoais, né, terapêuticos, eu identifiquei. Eu cheguei em cenas que eu estava na barriga da mãe e que teve ali, por um pequeno pensamento, a minha mãe questionou, porque como eu fui uma temporona depois de muitos anos dos meus irmãos, nossa, será que o meu marido vai aceitar? Será isso, aquilo? Pensou isso, acabou, abortou, tá rejeitada. Então eu precisei tratar muito esses processos de rejeição dentro de mim. Tanto é que nesse assunto de ser bem paga, primeiro que eu nunca quis atender cobrando baratinho, porque eu tenho pavor desse negócio. Eu prefiro então não atender. Muito tempo, um tempo quando eu iniciei meus processos e os meus atendimentos, eu preferia não atender. Eu comecei justamente, inclusive, a fazer um monte de dívida, porque eu preferia não atender do que atender barato. Porque eu ficava assim, eu me nego, a pessoa vai me sugar, eu vou dar todo o meu conhecimento que eu estudei barato, e eu não vou fazer isso. Então eu nunca aceitei isso. Só que mesmo eu sempre estabelecendo um determinado preço, que não era barato, mas também não era alto ticket. Um meio termo. Mesmo assim, eu tinha que me trabalhar para não me sentir rejeitada por aquela pessoa para quem eu estava oferecendo. Quando eu aumentei os meus preços, daí saindo desse, que nunca foi barato, esse médio, esse mediano, você é mediana? Você está no meio da curva? Ai, mas é que o meu colega terapeuta, ele cobra 250, eu também vou cobrar, o outro lá cobra 100. Como que eu vou cobrar 300? Você não é todo mundo. Lembra que eu te falei antes? Você não é todo mundo. Como que você vai cobrar 300? Não. Aluna minha, já parto do princípio que vai cobrar no mínimo 369. Nada menos que isso. Ah, não tá pronta ainda? Vamos te trabalhar mais, porque no mínimo você vai cobrar isso. E também, se cobrar isso, não pode ficar muito tempo com a pessoa. No máximo 1 hora. Ah, quer aumentar preço? Aí, de repente, você começa a aumentar um pouco o teu tempo com a pessoa. Entenda. Enquanto você não se valorizar, você não vai ter clientes que te valorizam. Entendeu? Então é muito importante que você perceba isso. E aí, se você tem toda uma dificuldade de vender o teu trabalho, pode ter por trás esse assunto de você se sentir rejeitada, de você se sentir desvalorizada, de você se sentir inferior. E você não é nada disso. Mas o teu programinha mental, ele está considerando que você é tudo isso. Que você não tem valor o suficiente. Imagina, quem sou eu para cobrar isso? Eu já ouvi isso de aluna minha, de mentorada minha. Entende? Então, gente, isso que eu tô trazendo para vocês, eu sei que parece assim, meio pesado, meio duro falar essas coisas, mas assim, eu já senti isso, sabe? É como eu disse para vocês, eu nunca cobrei baratíssimo, mas os preços que eu cobrava, eu fui aumentando. Sabe qual é uma outra crença que agora eu lembrei? Que quando eu comecei a atender com nutrição, né? Vinha aquela coisa assim, ai, para você que tá começando, para quem tá começando, entre os colegas, para quem tá começando, né, tipo assim, ai, tem que cobrar um pouco mais baixo. Que é diferente uma pessoa, nutroterapeuta, não importa a área, mas que já está, uma pessoa que já está atendendo há um certo tempo e que já tem mais experiência e tudo mais. Então, é como se fosse assim, não
eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, presta atenção. Eu estou te dando o exemplo que muitas vezes eu vejo num grupo de profissionais, seja de saúde ou de outras áreas, que tipo assim, como se tivesse uma coisa assim, não, peraí, já que o fulano está começando, então vai começar cobrando mais baixo um pouco e depois vai aumentando na medida que tiver clientela. Ou para quem é profissional da área de saúde, quanta gente falou para mim no início assim, ai, Gabriele, por que você não faz um convênio em plano de saúde para você fazer uma clientela? Olha, eu já escutei cada coisa. É interessante essa ideia, mas ela não tem nada a ver comigo. Hoje, eu vendo meu mapa e quem eu sou, eu entendo por que eu nunca fui para isso. Pior ainda, se cobrar barato, se cobrar R$150 uma consulta já é um absurdo de barato, tu imagina um profissional que é pago por um plano de saúde, sei lá quanto que deve estar isso hoje, R$60, R$50? É um absurdo. A pessoa é escrava? Escrava? Não, gente, a escravidão não tinha passado? Acho que eu perdi o time. Que ano a gente tá? Não é 2024? É 2024. Olha que eu lembro, a escravidão foi abolida alguns anos atrás. Embora não é bem isso que a gente está falando aqui. Por quê? Se a pessoa cobra tão barato, será que ela não está sendo escrava de si mesma, escrava da sociedade? Complexo isso, né? É bem complexo. Mas uma coisa eu te digo. Eu entendo o que você passa, porque como eu tô te dando esses exemplos aqui, de pessoas que já me falaram coisas, né? Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Pessoas querendo dar pitaco ali na coisa. E às vezes sem experiência, tá? Sem experiência. Então as pessoas acham que vão dar pitaco lá no negócio do outro, mas sem ter a menor experiência, tá? Então, como eu disse também antes para vocês, eu já senti essa dor da rejeição, essa dor do abandono, e essa dor da rejeição do abandono aplicado aqui nos negócios, com medo de cobrar, com vergonha de cobrar, só para vocês entenderem, com medo e na hora de falar preço, gaguejar, não gaguejar, mas a voz ficar diferente, isso tudo é pai, ó. Laríngeo, pai, é o teu pai é teu dinheiro. Você que tem esse problema, você tem problema com teu pai. Você tem problema com teu pai. Como eu. Sempre prosperei e depois eu comecei a falência, mais de 200 mil em dívidas. E o que aconteceu? Eu percebi que na realidade eu já sabia que tinha todo esse processo, problema com meu pai. Só que a questão é a seguinte, até uma certa idade, até teus 33 anos, a vida anda. Depois, minha querida, dos 33 anos abaixo, ó, é a ladeira assim, ó. Se você tiver problema com teu pai, com tua mãe, acabou, tua vida vai virar de cabeça para baixo. Aí, se você tá aqui hoje com 40, me assistindo, com 45, com 50, com 35, essa faixa aí. Se você tá com a tua vida de cabeça para baixo, saiba de duas coisas. Você tem problema com teu pai, você não resolveu ainda a tua materialidade, o teu dinheiro, e você passou dos 33 anos sem encontrar tua missão e sem se alinhar com ela. E é por isso que você tá passando por isso. Por todo esse perrengue. Perrengue financeiro. E tá na hora de se acabar com isso, né? Porque tá na hora de você ser bem paga, tá? Então eu entendo realmente quando você se sente mal por tudo isso, porque eu já passei isso. O que eu acabei de falar foi o que aconteceu comigo. Com 33 anos, eu ainda tive uma margem até 35. 35 em diante, acabou. Minha vida começou a ir ladeira abaixo. Eu fui à falência, comecei a ficar doente. Meu pai quase morreu na época. Relacionamentos uma porcaria. Então, tudo isso você tem que analisar, tá? Porque, por exemplo, assim, pensa comigo de forma agora lógica, tá? De forma mais racional. Esse medo da rejeição, esse medo aí do abandono que você de repente está identificando, assistindo aqui essa live, tá? Precisa ser resolvido. Uma coisa é você começar a identificar. Identifiquei, poxa, Gabriele, realmente, aí tu falou, eu lembrei que a minha mãe comentou algumas coisas que aconteceram quando ela estava grávida de mim e tudo mais, e realmente está fazendo muito sentido, porque são coisas que eu sinto hoje em dia. Tá, legal. Agora, racionalmente, você tem que pensar o seguinte, como é que você vai resolver isso? Você precisa resolver, porque enquanto você não resolver isso, aí vai te assombrar. Tá? Então é por isso que você precisa investir em você, você precisa investir na transformação disso dentro de você. Seja numa mentoria, seja como se diz, num trabalho individual ou mesmo num treinamento.
tá? Por quê? Porque você vai precisar superar essa barreira, tá? Porque enquanto você não superar essas barreiras, né, no caso aqui que a gente está falando especificamente de vergonha, de medo, de rejeição, de abandono, enquanto você não superar isso, você não vai conseguir ser bem pago. Não vai. Não consegue, desculpa, não consegue. É para isso que eu criei, por exemplo, treinamentos que eu tenho. Para isso que eu criei mentoria, porque daí é diferente, aí eu ajudo a acelerar o teu resultado porque eu te acompanho individualmente. Então, tudo isso é porque você precisa transformar isso em você, tá? Mais aqui um gole do meu cafezinho. Então, gente, na realidade, tudo isso que a gente está conversando aqui é assim, é muito da minha caminhada. Eu fui passando por tudo isso, porque, como eu dei o exemplo, se você não se encontrou, não encontrou a tua missão até os teus 33 anos de idade, teu espírito, ele começa a te cobrar que você precisa saber o que você veio fazer aqui na Terra. Ninguém está aqui a passeio, como eu costumo usar essa expressão. Todos nós temos, sim, uma missão. Então, se até 33 anos você não descobriu qual é a tua missão, como aconteceu comigo, porque eu brinco e digo que eu vivia aqui a passeio mesmo, tá? Tava aí, eu trabalhava, prosperava, comprava as minhas coisas, construía algumas coisas, só que depois, como eu não tinha encontrado a minha missão ainda, eu não trabalhava com a minha missão, gente, o espírito cobra. E o espírito, ele vai fazer o que precisar na hora de te chacoalhar para que você acorde, para que você comece a crescer, a evoluir e você se alinhe com a sua missão. E quando eu falo que ele vai fazer de tudo para te chacoalhar, isso significa que se você precisar ir à falência, se você precisar ficar doente, se você precisar ter desafios de relacionamentos profissionais, você vai ter. E eu tive tudo isso. Eu tive tudo isso, tá? Eu tive problemas de relacionamentos, eu tive desafios profissionais, eu tentei ali me alinhar com o meu eu mesmo, tá? E foi quando eu fui entrando para as terapias, eu descobri que dentro do nosso mapa astrológico tem a nossa missão. Mas olha que interessante, mesmo que eu tenha descoberto isso, eu já tinha feito meu mapa astrológico, eu já tinha olhado para minha missão, mas ainda foi um tempo depois que, pela astrologia alquímica, eu descobri muito ainda mais sobre o meu funcionamento, meu modo de funcionamento operante, tá? Porque com a astrologia comum, eu não conseguia ainda, não tinha conseguido identificar coisas como eu consegui na astrologia alquímica, que é a que eu trabalho dentro da estruturação emocional. Então, além de a gente conseguir pontuar isso de forma mais prática para ajudar o quê? A transformar essa história de medos, de vergonha, de rejeição, de abandono. Por quê? Porque daí eu fui alinhada com o meu mapa. Mas tudo isso foi uma caminhada, tá? E aí, quando você pensa na questão de ser bem paga, você precisa refletir o quê? Hoje, uma pessoa que cobra, por exemplo, R$300 um atendimento terapêutico, R$350. Aí eu te falo, mas isso é para quanto tempo de atendimento? 1 hora? Não, 1 hora tá mediamente razoável. Mas, se é R$300 no atendimento que você cobra, 350, mas você fica 2 ou 3 horas com a pessoa, não dá. Não dá, tá? Porque aí realmente fica complicado. Isso que eu fui percebendo, que mesmo que eu cobrasse, como eu disse para vocês, eu nunca cobrei super barato. Mas eu percebi que o que acontecia comigo? Eu cobrava pelo menos esses preços até que eu acabei de dizer. E o que acontecia? Se eu não tivesse combinado com a pessoa que era 1 hora, disse, olha, atendimento tem 1 hora de atendimento, então eu vou estar lá controlando o relógio 1 hora de atendimento. Só que aí se eu dizia assim para a pessoa, são 1 hora e meia de atendimento. Muitas vezes acontecia de depois disso eu passar o tempo desse atendimento. E a sensação, tá, que eu percebi que acontecia comigo naquela época, sabe o que era? É que eu passava o tempo desse atendimento porque eu sentia, olha só que coisa bem horrorosa quando a gente não identifica os sentimentos que acontecem com a gente. Porque o que eu percebi depois de muito tempo foi que eu meio que forçava uma barra de ficar um pouco mais com aquele cliente, 1 hora e meia, 2 horas dependendo, como se eu tivesse
devendo para aquela pessoa. Complicado, né? Você já se sentiu assim? Porque eu percebi que eu me sentia assim. Tipo assim, ó. É um pensamento, tá? Como se fosse um pensamento assim. Ah, se a fulana me pagou, então ela tem direito e eu tenho que entregar o tempo comigo. Não, esse raciocínio até é ok, gente. Ele é ok. Mas, se você extrapola esse pensamento, você se complica. Porque aí você está sempre entregando muito além. E você pode entregar muito além, mas aí você precisa ser bem paga para isso. Porque se você cobra menos, você tem que dar um limite. Por isso que muitas vezes vai fazer muito mais sentido você ser bem paga, ainda mais se você é dessas pessoas como eu gosto de entregar bastante. Eu gosto. Ah, então a pessoa tem tanto tempo comigo, dependendo eu passo um pouquinho. Mas aí eu tô sendo bem paga, hoje em dia. Lá atrás não. Lá atrás, no momento que eu passava, então se, por exemplo, isso que eu dei o exemplo, quem uma pessoa, um terapeuta que cobra R$ 300, por exemplo, para uma consulta, e essa consulta acabar tendo 2 horas, a gente está falando o quê? Um terapeuta que cobra R$ 300 de uma pessoa. E no final das contas, esse atendimento tem 2 horas, a gente está falando que cada hora dessa pessoa custa R$ 150. Entende? Então, você precisa realmente ver como você está cobrando hoje. E eu te falo de carteirinha, por evidência minha experiência pessoal. Eu já passei por isso. E eu percebo que eu não estava me valorizando. Não estava me valorizando porque eu estava lá com rejeição aqui nos tubos, abandono nos tubos, medo nos tubos, vergonha nos tubos. E você? Será que você já limpou isso? Mas você é terapeuta, né? Pois é, eu também sou. E eu também era naquela época. Aí, quantos terapeutas precisam dessa ajuda? Então, gente, é para isso que eu tô aqui. E, aliás, essa comunicação que eu tô fazendo no momento, nos últimos momentos, nos últimos dias, semanas, direcionada para você, terapeuta, eu quero que você saiba que eu relutei muito para fazer isso. Muito. Assim como eu relutei muito para direcionar o meu trabalho, o meu atendimento para a ativação do dinheiro de vocês. Mas isso está no meu mapa. E enquanto, mesmo que eu soubesse da minha missão, quer dizer, aí é que tá. Isso tá no meu mapa, mas eu só vim ter certeza desse direcionamento com astrologia alquímica, porque com a astrologia comum não tinha isso, só tinham coisas vagas. Minha missão é te ajudar na realização dos teus desejos, mas o que é isso? Que desejo? Ah, o desejo de fazer uma lipo, o desejo de ir para Punta Cana, o desejo de ir para sei lá onde, desejo de pagar alguma coisa pro teu filho. Qual é o teu desejo? Então isso é muito vago. Então eu relutei bastante primeiramente em me direcionar o meu trabalho para o dinheiro, que é o que está no meu mapa, mas hoje já é o que eu direciono aqui para te conduzir. E a segunda coisa que eu demorei um pouco, gente, que também está no meu mapa, ou seja, está na minha missão, gente. Eu não posso passar pela Terra sem fazer isso. Que é o quê? Ajudar pessoas como você, terapeutas ou mulheres espiritualistas, que têm aí uma conexão e que devem ser bem pagas. Porque meu touro grita no meu mapa. Touro é dinheiro, gente. Touro é dinheiro. Eu preciso que você tenha posses. E detalhe, eu preciso te ajudar a fazer para que você tenha as suas posses e para que você ajude a multiplicar os outros, a vida dos outros, tá? Então, isso é muito importante que você se alinhe com a sua missão. Então, eu vou querendo justamente fechar aqui, porque é muito importante que você saiba também, a partir da minha caminhada, como que eu fui chegando aqui. Eu vou te pedir licença, tá? Mas são 9 horas e eu vou tomar meu floral das 9 horas, tá? Matriz. Então, a gente se vê agora na quinta-feira. Quinta-feira agora dessa semana, dia 26 de setembro, às 20 horas, a gente vai ter a nossa segunda live de aquecimento
Ainda estou preparando essa live de aquecimento, mas eu estou querendo fazer essa segunda live como perguntas e respostas. Então, a tua participação, terapeuta, ela é muito importante. É muito importante que você mande, se você tem alguma pergunta, algum questionamento, ou realmente você precisa de alguma ajuda para você clarear as suas ideias, para você começar a ser bem paga por aquilo que você deseja oferecer para o teu cliente, tá? Então, você pode me mandar pelo direct, ou você pode ficar de olho nos stories, preencher a caixinha de perguntas e tudo mais, para que você me mande a tua questão, tá? Então, eu já te chamo realmente para você estar comigo na live de quinta-feira, dia 26 de setembro, às 20 horas, aqui no Instagram. E lembrando que hoje faltam hoje faltam 9 dias, 7 vai ser na quinta. Hoje faltam 9 dias para o nosso MAD, o mini curso Ativação do Dinheiro, que vai ser 3 de outubro, às 20 horas. E não vai ser aqui no Instagram, vai ser fechado exclusivo só para inscritos. Então eu te convido para que você, depois que acabar agora a live, você vá ali na bio, pega o link lá, que tá lá, se inscreve e depois que você finalizar a sua inscrição, vai ter um botãozinho para você entrar no nosso grupo VIP. E eu te convido para que você entre no grupo VIP para você não perder nenhum assunto até o dia 3 e, inclusive, para que você receba de forma bem prática e útil o link da nossa videoaula, né, do nosso mini curso, que vai ser ao vivo, gente. Eu vou estar ao vivo com vocês, não é aula gravada. Dia 3 de outubro, eu vou estar às 20 horas ao vivo com vocês e você vai receber o link exclusivo para que você participe, tá? Então, ó, vem comigo, quinta-feira eu te vejo novamente e se prepara, porque o MAD vai ser bastante interessante. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês.